Senador Paulo Paim, hoje inicia a terceira semana de greve dos operários da construção civil de Fortaleza. São 3 semanas de uma categoria que se levanta contra uma das mais atrasadas e truculentas representações do setor econômico desse país. Não precisa eu aqui discursar, porque os fatos esse ano comprovaram nas revoltas legítimas dos trabalhadores das obras de Jirau, de Santo Antônio, de Suape, do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, da hidrelétrica de São Domingos, no Mato Grosso do Sul, e tantas outras manifestações que levaram a quase 100 mil trabalhadores da construção civil se levantarem em greve. E é bom que se diga para nós, dirigentes sindicais, e para os parlamentares: essas manifestações não se deram somente ou especialmente numa campanha de database. Foram explosões contra as péssimas condições de trabalho desses mesmos que se arvoram a falar do crescimento econômico e deles se darem bem economicamente. Não é possível você compreender, por exemplo, 1 metro quadrado de obra pronta nas grandes capitais desse país é vendido por uma média de 500 mil a 1,5 milhão de reais. E o salário do operário da construção civil em Fortaleza, que está na terceira semana de greve, é de R$ 553 brutos. Essa é a legitimidade e a explicação para um levante. A legitimidade e explicação para um levante dos operários das obras do PAC é que é inconcebível, do ponto de vista trabalhista e humano, que você mantenha um pai ou uma mãe de família num canteiro de obra, por vezes em alguns alojamentos superlotados, com a obrigação de ficar naquele canteiro de obra por 120 dias, com uma folga, que eles chamam baixada, de apenas 9 dias a cada 120, companheiros. Você vê um pai ou mãe de família, durante um ano inteiro, se ali ficar trabalhando com direito a visitar, entre aspas, os seus entes, o seu companheiro ou companheira, por 27 dias, durante 365 dias. Isso é subhumano, não é antitrabalhista. E essas são as condições com as quais o governo federal toca as obras do PAC hoje. E essas são as condições com as quais os governos estaduais financiam também as construtoras do setor imobiliário, também via BNDES. E são as condições que estão submetidos os trabalhadores operários da construção civil, que não são distintas dos operários do setor do comércio ou do setor metalúrgico ou de qualquer outro segmento. O 1º de maio, para a CSP Conutas, deve servir numa solenidade como essa para a gente repudiar que a única resultante prática, repudiar e lamentar que a única resultante prática do levante dos 100 mil operários das obras do PAC, com uma aceitação do governo federal, a única resultante prática é que os trabalhadores pagaram com a perda de mais de 4 mil demissões em geral. Não é possível que nenhuma condenação, nada para os empreiteiros, ao contrário, acabam de ser beneficiados quando a presidenta da República anuncia para que acelerar as obras do aeroporto à custa de privatização desse setor aeroportuário. O 1º de maio tem que ter no signo da história dos que tombaram a força do povo xingu que se levanta contra a usina elétrica de Belo Monte. O 1º de maio tem que ter o classismo daqueles que ora se levantam no norte da África, em parte do Oriente Médio, contra ditaduras sanguinárias que ali oprimem aquele povo. E que, quiçá, será vitorioso como tem sido em alguns países, e será vitorioso, assim esperamos, na derrubada da ditadura de Gaddafi e contra a intervenção norte-americana e das tropas da ONU. No mundo capitalista é comum utilizar palavras que na prática significam o oposto. E em nome da paz se fazem as guerras. Em nome das tropas de paz da ONU, se ocupa países inteiros e se oprime a serviço desse ou daquele poder econômico. E é isso que nós estamos vendo no Oriente Médio. E é isso que nós vemos no Haiti, com a ocupação militar de quase 6 anos, capitaneada pelo Exército Brasileiro. Para concluir, meus irmãos,
acredito eu que o sinal é para concluir. Em nome da CSP Conlutas, eu faço aqui um chamado à unidade de todas as centrais, para que a gente retome o caminho das mobilizações, para que a gente não permita e repudie as 4.000 demissões, mas mais que isso, que a gente se levante com o povo pobre dos morros que está sofrendo desocupações esdrúxulas condenadas internacionalmente para atender o interesse do setor imobiliário por conta da Copa e das Olimpíadas. Que a gente se levante ao lado das mulheres que sofrem o machismo, a opressão e a violência. Que a gente se levante e que defenda nessa casa a urgente aprovação da criminalização da xenofobia, a qual está submetido os companheiros e companheiras que têm uma decisão de vida sexual distinta da que a maioria tem. Então, nesse sentido, a CSP Conlutas traz aqui o seu recado, a sua homenagem ao 1º de maio e chama a unidade de todas as centrais e movimentos. Agora, para isso, é necessário só 2 coisas e por aqui concluo. Que a gente tenha a capacidade de unidade. Agora, para lutar, é preciso ter independência. É preciso ter independência política e financeira frente a qualquer governo e frente a qualquer patrão. E acreditar no mundo justo e socialista. Reerguer esse sonho que a humanidade necessita um dia sentir, tocar e viver. Obrigado, em nome da CSP Conlutas, essa é a nossa mensagem.